Olá, pessoal. Aqui é Maurício dos Voos, eu sou repórter da Carta Capital no Rio de Janeiro. Nós estamos já no esquenta para as eleições de outubro, né? E eu estou aqui comigo com uma das figuras mais emblemáticas da política brasileira dos últimos anos, das últimas décadas, a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Deputada, obrigado por nos receber para essa entrevista. Eu é que agradeço, Maurício. Obrigada por me convidar. Deputada, a senhora já esteve no executivo, já foi governadora do nosso Rio de Janeiro, já foi senadora, está deputada. Qual a motivação que leva a senhora a disputar um novo mandato, hoje, na idade que a senhora já está, né, com a experiência que a senhora já tem, que é querer aturar Brasília mais um tempinho? Olha, o meu objetivo é ajudar o meu estado do Rio de Janeiro, ter uma boa convivência com o governador e poder, junto ao governo federal também, né, ajudar aqui no Congresso Nacional, a partir do Senado, possamos apoiá-lo nas suas iniciativas das políticas públicas para o povo. Deputada, o próprio presidente Lula tem alertado, né, sobre a necessidade, né, de se eleger uma bancada, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, uma bancada o mais progressista possível, por conta das dificuldades que certamente virão, né, no próximo período. O presidente Lula já enfrentou muitas dificuldades, está enfrentando nesse mandato, mesmo que vença a eleição, no próxima eleição, provavelmente terá um Congresso majoritariamente hostil. Eu queria que a senhora falasse para nós qual a importância, hoje, além do voto no Lula, que a senhora defende, qual a importância de elegermos senadores, deputados federais, progressistas, para o próximo período, para a próxima legislatura? Olha, nós vivemos num mundo polarizado em que a política, o que ela mais precisa hoje é de ter as vozes que possam representá-la, né. Então, o que me motiva é exatamente isso, esse momento no qual nós precisamos ter não uma voz destoante, mas aquela voz que possa expressar a vontade do povo e o direito do povo, sobretudo. Qual a expectativa da senhora em relação a um eventual quarto mandato do presidente Lula? O que pode acontecer a partir do ano que vem com Lula reeleito? Vai acontecer muito mais do que ele já tem feito, porque ele sabe dos desafios, ele eu acho que enfrentou o mais difícil momento dele enquanto presidente da república, né, e agora, se reeleito for, ele terá, mais condição, já sabe como operar, né, entre os adversários e o interesse do povo, e o que deva prevalecer. Eu penso que agora ele vai contar com um Congresso, menos hostil, porque há todo um incentivo, um estímulo de que, nós tenhamos ali quadros, né, militantes eleitos que conhecem política, entende da política e que ideologicamente, né, saiba compreender o papel de um senador, o papel de um deputado ou deputada, eh federal, e que é preciso, na representação do povo, né, fazer com que o governo ande e não, que haja retrocesso. Acho que Lula vai fazer muito, mas muito mais. Deputada, no quadro específico da eleição aqui do Rio de Janeiro, para o Senado, né, a senhora está aparecendo nas pesquisas em primeiro lugar. Nessa eleição se elegem, não, serão eleitos 2 senadores, são 2 vagas, portanto, em disputa, mas temos também outros candidatos, né, de peso, digamos assim, né, tem o Marcelo Crivella, que entrou agora, tem o próprio Pedro Paulo, que está na coligação, né, do lado do Paz como a senhora, temos, por exemplo, a Mônica Benício, do PSOL, que é uma candidatura que vai bater muita força também. E como é que a senhora vê essa eleição do Senado? A senhora acha que é possível eleger 2 senadores, já que também dá uma confusão danada do lado da chapa da direita, lá do Douglas Ruas, né, que estão tendo mal em conseguir mesmo completar a chapa de senadores, agora completaram no Carlos Jordi. Como é que a senhora avalia esse quadro para o Senado e a sua candidatura especificamente, qual a estratégia para vencer, para ser uma das 2 eleitas? E se a senhora acredita que possamos eleger 2 candidaturas progressistas dessa vez para o Senado no Rio de Janeiro?
Nós esperamos, tanto eu quanto o Pedro Paulo esperamos ser eleitos para, como eu disse, ajudar o governo do estado, né, do Rio de Janeiro. Eu, sei que, as pessoas só ganham depois da contagem dos votos. Então, é com esse espírito, com essa energia, com essa vontade que estamos indo à luta, que estamos indo buscar o apoio, que estamos indo buscar o voto. E nós sabemos que uma candidatura, ao Senado, ela não recebe apenas o voto partidário, ela recebe o voto da sociedade como um todo, de quem conhece o trabalho, de quem acompanha, de quem tem o interesse de manter, um Congresso, mais pacífico, no sentido de fazer avançar as coisas, né, que dialoga com o povo, que não tem 2 pesos e 2 medidas, mas que saiba do seu papel enquanto um representante público. Então, é nisso que a estratégia não é outra senão essa, de conversar com a população do estado do Rio de Janeiro e colocar a minha experiência de todos esses anos a serviço. Perfeito. Deputada, como a senhora analisa, né, sob o prisma aí do PT, né, a história política da senhora se confunde com a história do PT do Rio de Janeiro, né? Como é que a senhora analisa o PT hoje no Rio, essa aliança com o Eduardo Paes, essa aliança de centro-esquerda, digamos assim, formada com o Paes agora para essa eleição, a senhora acredita que ela possa durar? Porque o Rio de Janeiro precisa interromper o ciclo político que ele vem tendo desde o Wilson Witzel lá atrás, né, passando pelo Cláudio Castro. A senhora acha que podemos inaugurar com a eventual eleição do Eduardo Paes, um ciclo duradouro de aliança do PT com esse campo do Eduardo Paes que possa tirar o Rio da lama, digamos assim? Esperamos sim, esperamos que essa aliança, seja frutífera, ela não só dê um resultado positivo, como ela retoma, né, o espírito do eleitorado do estado do Rio de Janeiro. Nós temos representações no Senado hoje de que nem toda a população conhece, sabe o nome, porque também não se viu nenhuma, das vezes em ação para isso, né. E o Eduardo todo mundo sabe, todo mundo conhece, foi prefeito da cidade, além disso é um grande gestor, então ele merece ter uma belíssima bancada. Então nós também estamos nessa, né, para dar ao centro-esquerda uma bancada com muita responsabilidade para recolocar o estado do Rio de Janeiro no seu rumo. Deputada, algumas pesquisas já mostram, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, de modo geral, né, a vantagem do Lula sobre o Flávio se mantém, mas aqui no Rio de Janeiro, onde o Flávio ainda está na frente, o Lula se aproximou, já está em situação de empate técnico. Um dos setores, né, onde o Lula pode crescer, e o próprio Eduardo Paes ainda, é entre os evangélicos, né? A senhora é evangélica, né, publicamente conhecido isso, e sempre está atuando aí em prol desse diálogo, digamos assim, né? Recentemente, inclusive, né, participou aí com a primeira-dama, a Janja, né, de algumas atividades. Eu queria que a senhora falasse como é que está essa relação hoje, do ponto de vista da senhora, os chamados evangélicos progressistas, é que a senhora gosta desse termo, ou se contesta, e como está, você acha que a relação do PT evoluiu com esse setor dos eleitores durante esses últimos anos do governo Lula? Olha, o governo Lula sempre teve apoio de evangélicos. E dentro do PT sempre teve evangélicos. Nós não somos poucos dentro do PT. E somos militantes políticos, mas também somos irmãos nas igrejas. Nós temos colocado de que o presidente Lula é o presidente que mais atendeu o espírito que temos, né, dos necessitados, né, dos pobres, das mulheres, né, combate à discriminação, tudo isso nós sabemos que é um papel do cristão. O cristão não discrimina, o cristão, tem que dividir o seu pão com quem não tem,
Então a gente sabe como, tratar o meu irmão, os seres humanos, né. Então, vendo um presidente como o presidente Lula, que tanto dentro das nossas igrejas como fora delas, tinham pessoas desempregadas, tinham pessoas que precisavam de qualificação de trabalho, precisava de trabalho, pessoas, que precisavam de casas, pessoas que precisavam de um auxílio, pessoas que precisavam do benefício de prestação continuada. Então, nós sabemos disso dentro da nossa igreja, de onde está saindo essas coisas. E vendo esse contexto, que estamos vendo, não se surpreenda se o presidente Lula tiver no estado do Rio de Janeiro, mais votos do que já teve antes, porque essa os evangélicos e evangélicas, né, estão lá aí no Brasil inteiro, em todos os estados, preparados para entrarem na campanha do presidente Lula e na campanha do Eduardo também. Deputada, a senhora sempre foi uma referência, né, para as pessoas pretas do Brasil. A senhora foi a primeira senadora preta do Brasil. Eu lembro que foi a única deputada constituinte também, se ela me corrija se eu estiver errado, né, naquela época também, acho que mulher preta naquele grupo, né? Quer dizer, é uma importância histórica muito grande. No entanto, a senhora nunca tornou isso exclusivo, digamos assim, do seu perfil político. A senhora sempre foi isso e mais também em relação a várias outras coisas. Há quem critique hoje em dia na esquerda, né, no PT, em outros partidos, um certo identitarismo, como se chama, né, como se alguns mandatos parlamentares e até algumas proposições políticas estivessem reduzindo a questão da luta de classe ou da luta mais ampla social em questões identitárias. Eu sei que é uma pergunta difícil, complexa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, com a sua experiência. Como é que a senhora vê essa questão? Você acha que existem, sobretudo na nova geração, alguns desvios que vão ser corrigidos nesse sentido? Como é que a senhora vê essa questão do identitarismo ou não na esquerda? Olha, identitarismo é quando você identifica, o perfil de uma pessoa. Ele é pobre, ele é rico, ele é preto, ele é indígena, ele mora na favela, quer dizer, nós mulheres, e principalmente mulheres negras, somos maioria da população brasileira e somos mãe dos outros, da outra parte. Me diga qual é o identitarismo que tem aí. Não existe isso. Existe um segmento, uma política de gênero que exclui por conta da cor da pele e da pobreza da pessoa, que veio de um processo escravocrata e tiram-lhe os direitos. É isso. E o que se reivindica, imagine investir nas mulheres. Investir nas mulheres. Já nem estou falando só negras, investir nas mulheres. O país seria outro. Muito, mas muito mesmo. É que nós mulheres ainda não recebemos o mesmo salário pelo mesmo trabalho, igual os homens. Nós ainda, mulheres, não temos todas nós que trabalhamos com uma carteira assinada, com descanso, com férias, com 13º salário, e você vai ver na base da pirâmide, social brasileira, quem são essas pessoas. São pessoas pobres, são mulheres na sua maioria, até porque nós somos maioria, mulheres negras, não é. Então você vê esse momento seguinte, não tem uma luta mais visível de classe como essa, porque ela é de raça e classe. Ele só é classe por conta da raça. Foi primeiro escravizado, não foi porque eram classe. Os escravizados, foram escravizados que tinham seus bens, que tinham suas aldeias, que tinham o seu país, que tinha as suas origens, né, que tinham seus hábitos, que tinham o seu costume, e foi arrancado. E escravizaram essas pessoas, tiraram dele a sua identidade cultural, tiraram dele o direito, né, o direito de ter direito. Então, isso não é identitário, isso é uma realidade brasileira.
uma realidade brasileira. E nós, consequentemente, estamos numa fase em que a mulher, apesar do feminicídio e tudo mais, mas a mulher está cada dia mais se crescendo no sentido de lutar por aquilo que ela acredita. E por aquilo que ela acredita e aquilo que ela tem direito. Elas estão sendo assassinadas porque antes apanhavam, apanhavam, apanhavam e ficava quietinha. Hoje não, não quero, vou-me embora, vou com meu filho, não tem problema, entende? Então essas coisas, né, eh 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 na verdade, nesse momento, a gente deixa essa uma mensagem, né, que, eu daria para sobretudo para a juventude negra, né, e essa juventude de periferia, seria que elas pudessem acreditar nelas mesmas, que não bastasse a sua cabeça, que elas continuem, tomando conta do seu destino, não achar que o destino dela é aquilo que traçaram para ela, entende? Pobreza, miséria, sabe, falta de estudo. Não, não, os tempos são outros e nós acreditamos, de que já não vale mais considerar essas lutas como identitárias, elas são mais que isso. Ela é uma luta de um povo, de uma raça. Deputada, já faz 50 anos, né, eu estava pensando aqui, né, que o nome Benedita da Silva surgiu, né, lá na Associação de Moradores, né, quando surgiu para a política, no caso, né, eu estou dizendo, lá na Associação de Moradores do Chacão Mangueira, depois na Faferj, né. Enfim, de lá tanta coisa aconteceu, que nós estamos nos aproximando já do final da entrevista. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa trajetória, né? A senhora está possivelmente caminhando para a segunda chegada ao Senado, aí, o segundo mandato no Senado, 50 anos depois, né? Como é essa trajetória da mulher, da parlamentar, da pessoa política Benedita da Silva nessas 5 décadas? Como a senhora faz esse balanço? É, porque às vezes quando me perguntam: "Puxa, quando você começou a fazer política?", eu disse: "Desde quando eu carregava lata d'água na cabeça, que não tinha água encanada, que não tinha esgoto, né, na favela, que não tinha calçamento na favela, que as casas não eram de alvenaria, que a gente não tinha uma luz direta, da Light". Ali começou a minha militância política em torno desses bens que são, bens comuns a todo ser humano. Você ter aonde morar, você ter onde trabalhar, você ter, um saneamento básico, né, aonde você mora, né, você ter uma praça para as crianças, você ter escola para botar os seus filhos, então eu já lutava por isso, né. E quando eu soube que existia em São Paulo, uma discussão sobre a criação de um partido que era muito diferente de todos os outros. Aí eu falei: "Vamos, que diferença que tem?". "Não, é porque esse partido é um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras". Aí eu disse: "Mas entra a favela?". "Não entra, trabalhadores e trabalhadoras de tudo quanto é segmento. Lá nós vamos ter desde o do professor, nós vamos ter desde o pedreiro, do torneiro mecânico, que era o grande líder Lula naquele momento". Então eu fui para ouvir o Lula, falando sobre a possibilidade que o sindicato já tinha conquistado algumas coisas, mas eles tinham percebido que nem tudo era possível, porque não tinham um partido que pudesse dar sustentação à sua luta, resolveu: "Vamos criar um partido, com um partido amplo no sentido de um guarda-chuva que possa abrigar essas ideias". Então foi criado o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e eu entrei para esse partido e fui uma das convidadas em 82 a disputar as eleições para ajudar o partido, que era a primeira eleição do partido. Mas eu fui eleita, no Rio, eu fui a única, vereadora eleita do PT.
E ali começou essa trajetória mais do ponto de vista partidário, mas já tinha não cheguei, no PT de mãos vazias, eu cheguei no PT já com o nosso movimento de favelas, com o nosso movimento das mulheres da favela, né, com o nosso trabalho de mutirão, com a nossa proposta de urbanização das favelas. Não chegamos assim, né, de mãos vazias: "Não, vou vir aqui porque a ideia desse partido é legal", não. Nós já chegamos com uma proposta, e uma proposta que foi bem acolhida pelo PT. Gente, dá vontade de ficar 3 horas conversando com a Benedita da Silva, né, mas a deputada já fez a gentileza de nos atender, ela está no corre corre, né, da pré-campanha já de seu mandato também, portanto eu vou fazer a última pergunta e já agradecendo mais uma vez, deputada, pela atenção, por gentileza. Essa entrevista está sendo ótima. E eu queria falar o seguinte: a senhora citou aí o PT, né, a gente estava falando da história do PT, e, a gente vê que essa geração, né, que fundou, muitas pessoas dessa geração que fundou o PT, mais tarde a CUT, né, e participou do movimento estudantil ou dos movimentos de associação de moradores, etc., né, dessa origem toda, estão passando o bastão, né. A gente possivelmente vai ver mais um mandato do Lula aí, vai ver mais um mandato da senhora, mas o fato é que é uma geração que tem muito para ensinar, né, para quem está chegando. Eu queria encerrar essa entrevista com a senhora falando para os novos militantes, né, para a futura geração, mesmo para quem é parlamentar já, mas é mais jovem, ou para quem vai ingressar ainda na política, qual o recado que a senhora deixa, né? A senhora que está na aguerrida, né, até hoje, né, com a política, um negócio tão legal, qual recado a senhora deixa para esse pessoal mais jovem em relação ao futuro do PT, da esquerda, da política no Brasil, já que tem tanta gente pessimista aí, deputado? Olha, o que eu deixo é um incentivo a essa juventude, que esse país é dele, o país é da juventude. E essa juventude tem uma tarefa muito grande. O Brasil está envelhecendo, então é preciso que essa juventude tome as rédeas e vai adiante. É por isso que a gente estimula para entrar na política, né, para ir para os espaços que decidem sobre cada um de nós. E isso é importante. E a juventude, e é muito interessante que eu observo que eu tenho as 2 pontas, apesar desse tempo inteiro. Por quê? Porque a juventude, de quando eu comecei, elas cresceram, casaram e tiveram filhos. E passaram essa história para os filhos. E eles estão na ponta de lá, que são os idosos igual a mim, na outra ponta. Então, há um encontro muito interessante nesse momento. E o que a gente deve tirar desse produto, desse encontro, é exatamente incentivar para que estejam na política, estejam aonde eles quiserem estar, mas, sobretudo, né, valorizar as oportunidades que possam surgir, seja do governo, seja aquilo que a própria vida nos oferece. Isso que eu deixo para a nossa juventude. É isso aí, pessoal. Ó, recado importantíssimo. Essa foi a entrevista com a deputada federal Benedita da Silva, do PT. Quem curtiu, deixa o like, se inscreva nos nossos canais, apoie o jornalismo de Carta Capital. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.